Vr. 57. Eu vos declaro um mistério sagrado. Nem todos nos morreremos, dormiremos na morte. 1 Coríntios 15, 51. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, e a morte se espalhou a todos porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Quando Deus disse que se Adão pecasse ele morreria, estava falando da morte física. Não é a morte que, não é literal, é o dia da morte. Quando Deus disse, no dia que pecares certamente morrerás, o dia é simbólico, mas a morte é literal. Adão realmente morreu e transmitiu a morte a todos, assim se trata de morte literal, a morte do corpo. Com relação ao dia, visto que a degeneração do corpo começou com o pecado, no dia do pecado, e acabaria após centenas de anos levando à morte, podemos dizer que, a morte começou no dia em que Adão pecou, assim podemos dizer simbolicamente que, no dia que Adão pecou ele morreu. O apóstolo Paulo disse à sua igreja: Eu vos declaro um mistério, nem todos morreremos, ou dormiremos na morte, mas todos seremos transformados. O mistério é que, somente os santos recebem a primeira ressurreição. Assim, quando o apóstolo fechou os olhos, imediatamente, em um piscar de olhos, ele já recebeu a primeira ressurreição, o seu fôlego ou espírito de vida se integrou a um corpo espiritual, pela ressurreição, voltando instantaneamente a ser uma alma vivente ou ser vivente. Os demais cristãos e não cristãos, que não forem classificados por Deus como santos, não terão o privilégio da primeira ressurreição, como relata em Apocalipse. Feliz e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Assim, aquele que Deus não classificar com santos, não poderão adentrar aos céus, não terão a ressurreição imediatamente ao fechar os olhos. Como disse Paulo, são aqueles que ficam dormindo na morte, mas eles também serão transformados, ressuscitados, mas na segunda ressurreição, para serem súditos do reino de Deus de 1000 anos aqui na terra. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, serão seres espirituais, serão como os anjos do céu. Bem-aventurados os pobres, social ou espiritualmente, pois eles herdarão a terra.